Alô, Boa alô. tarde. Boa Tudo tarde. bom? Então, boa tarde para quem está assistindo, espero que vocês estejam bem. E a gente vai falar sobre se as oportunidades caem do céu. Não sei o que vocês acham disso, mas vamos lá. Então, alguns sites eles contêm uma grande quantidade de dados, né? Então, e às vezes eles não fornecem nenhuma API. E a gente precisa acessar esses dados, desde preços de produto, informações sobre futebol e etc. Se a gente quiser ter esses dados, a gente vai precisar ir lá, copiar eles, ou então usar alguma outra coisa. E o web scraping aparece como alternativa para ser essa outra coisa, né? Então, primeiro a gente vai se apresentar um pouquinho, antes de falar mais sobre isso. E meu nome é Ana Clara, Cavalcante. Peraí, só um segundo. Tá, meu nome é Ana Clara Cavalcante, eu sou CEO da EITEC, que é uma startup que trabalha com visão computacional para o controle de acesso. Eu estudo SI atualmente na USP, fiz técnico também de informática no IFMA e participo de algumas coisas, como do ProLíder e, enfim, de outros programas. Uma curiosidade sobre mim é que se eu tiver a oportunidade de estar me jogando de pontes, eu vou estar com a garantia de continuar viva, por favor. Mas é isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique. Também fiz técnico em informática, só que dessa vez na Matias Macchilini, é uma escola técnica aqui do Amazonas. Sou praticamente formado em ciência da computação na UFAM, devido à pandemia meio que ficou um pouquinho adiado esses planos. Mas atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software na startup Jus Brasil, principalmente com web scraping de processos. A gente tenta sempre captar a maior quantidade de processos que existem nos tribunais do Brasil e a nossa base está tentando preencher esse vácuo, né? Enfim, não coloquei aqui meus hobbies, mas também adoro cinema e nas horas de vagas estou por aí tentando dançar fit dance, essas coisas. Antes de tudo, a gente está liberando um Slido para vocês. Eu acho que a Campus Party já deve ter colocado nos comentários, mas é o 40853. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem lá comentar. Se forem dúvidas sobre o tutorial em si, porque essa palestra vai ter um esquema meio tutorial, e se vocês quiserem seguir, vocês podem. Então, se forem dúvidas sobre o tutorial, a gente já vai ir tirando durante o tutorial, mas se forem dúvidas à parte, a gente responde no final. Mas, enfim, eu espero que todo mundo tenha assistido já o Rogue One, Star Wars, porque isso seria um pequeno spoiler, mas eu não lembro se vocês lembram, mas os planos eles estavam guardados em um local, e eles precisavam transmitir aquilo, mas o Império ele não queria, ele não dava uma oportunidade, uma forma deles fazerem isso. E o web scraping, a gente pode fazer uma analogia disso com o web scraping. Existem dados que você quer tirar do servidor de alguém, mas eles não estão particularmente facilitando isso para você. E o web scraping, ou raspagem de dados, no nome em português, nos permite pegar esses dados e colocar eles no nosso banco de dados, ou então no nosso formato preferido. Então, basicamente, é pegar uma página HTML e tirar as informações de lá e colocar para o nosso formato preferido. Além da raspagem de dados, também tem outro que se chama web crawling, e ele significa... Pode passar, Henrique, obrigada. E ele significa quase a mesma coisa. Na verdade, a maioria das vezes as pessoas confundem, mas eles têm uma pequena diferença entre eles. Mas está realmente no nome. O web scraping ele vai scrape os dados, e o web crawling ele vai crawl as páginas e etc. Então, o web scraping ele baixa os dados, né? Ele tem uma abordagem geralmente focada, ou seja, quando você faz web scraping, geralmente você tem em mente quais são os dados que você quer retirar, e você vai fazer o web scraping daqueles dados, não passar por toda a página e pegar toda a página. Ele pode ser feito manualmente, como eu já falei. Se você quiser ter acesso a muitos dados, você pode ir lá simplesmente copiar. Se eu quiser dar os preços de produtos da Amazon, eu posso ir lá copiar os preços e o nome de cada produto.
mas quando a gente encontra grande quantidade de produtos, isso passa a ser um problema, e por isso que o web scraping surge. Já o web crawling, ele faz a busca e a interação nas páginas, então ele serve, por exemplo, para indexar, então o Google, por exemplo, usa ele, e ele não é feito manualmente, ele é feito através de bots, ou spiders, que também chama assim. Então, basicamente, os dois podem extrair dados, mas os crawlers, eles vão em toda a página, usualmente, e não fazem isso focado em especificamente um tipo de dado, uma informação específica. Pode passar. Então, a gente tem um contexto de que a gente foi evoluindo, né, em relação à tecnologia, mas antigamente existiam os classificados, e eu não tive muito acesso aos classificados, eu nasci em 99, mas eu lembro deles, e eu lembro que se as pessoas queriam fazer alguma coisa, eles iam lá. Então, se minha mãe queria um emprego, ela iria e procuraria lá. Se a gente queria alugar alguma coisa, a gente iria e procuraria lá. Só que, atualmente, a gente tem formas mais fáceis. A gente pode ir numa página e procurar essa página. Só que, ao mesmo tempo, é um trabalho maciço. Se eu quiser uma vaga, por exemplo, eu gosto de Python. Se eu quiser uma vaga de Python, eu vou ter que ir em vários sites. Eu posso ir no PyJobs, eu posso ir em um repositório do GitHub que armazena vagas, eu posso ir no LinkedIn, eu posso ir em vários sites. E isso é um problema, porque hoje a gente vive sem tempo e acessar todos esses sites também é um trabalho maciço. Então, a nossa proposta aqui é realmente escolher uma página que a gente possa filtrar várias oportunidades e que a gente possa fazer isso de uma forma mais inteligente, fazendo um trabalho inteligente, não só um trabalho trabalhoso mesmo. Pode passar. Então, vamos lá. O que acontece? A gente vai fazer isso através de um plano. Esse plano, ele tem aproximadamente, acho que 6 etapas, e daí vamos ver como é que faz. Primeiro, a gente vai escolher a página. Então, toda vez que você for fazer um web scraping, você vai ter que escolher uma página para você realizar esse web scraping. Aqui eu coloquei imagens de várias páginas que apresentam oportunidades. Então, se eu quero saber alguma bolsa de estudo nos Estados Unidos, eu posso ir no Partiu Intercâmbio, ou então no Opportunities for Youth. Se eu quiser uma vaga, eu posso procurar no LinkedIn ou no PyJobs. Enfim, se eu quero um estágio, posso procurar no Eureka, às vezes até mesmo no WhatsApp, em Telegram. Só que a gente vai escolher aqui um site para ficar mais fácil, um tutorial. Esse tutorial, ele visa pessoas iniciantes, então a gente vai escolher o Partiu Intercâmbio, tá bom? A segunda etapa que a gente vai fazer seria escolher a ferramenta. Para fazer o web scraping, existem algumas ferramentas, algumas delas são o Beautiful Soup, que é uma biblioteca do Python, o Selenium, que é um framework do web testing, e o Scrape, que é um framework focado realmente em fazer isso. Pode passar. Então, o que acontece? O Beautiful Soup, ele é bem mais amigável do que os outros dois. Além disso, ele também extrai HTML e XML, ele é fácil de aprender, ele tem uma curva de aprendizado bem menor do que os outros dois, só que um dos problemas dele é que ele requer dependências. Então, pode se tornar complicado se a gente quiser transferir código para outros projetos e outras máquinas. Além disso, ele é lento ou ineficiente quando a gente está falando de grandes quantidades de dados. Então, se você vai fazer web scraping em várias páginas, ele não é uma opção viável, porque vai ser realmente bem lento. E então, quando é que a gente usa o Beautiful Soup? A gente usa ele em projetos pequenos, em testes rápidos e etc. O Selenium, ele não surgiu para isso, então ele é versátil, porque a gente consegue fazer web scraping com ele, mas ele realmente surgiu para fazer web testing. Ele funciona bem com dados dinâmicos, então se os dados estão sendo gerados com JavaScript e são dinâmicos, a gente pode usar o Selenium, porque ele funciona bem com isso. Mas, como eu já falei, ele não foi feito para fazer web scraping. Então, ele tem uma curva de aprendizado maior e ele também é ineficiente para a gente fazer isso com grandes quantidades de dados. Mas, se você tiver um projeto que vai precisar de web testing e também vai fazer web scraping, é uma boa você utilizar o Selenium, porque a gente já tem as duas coisas em uma só ferramenta. E também, se você vai fazer um projeto que vai precisar de fazer web scraping em dados dinâmicos, também é uma boa usar o Selenium. Também tem o Scrape,
que é um framework também em Python. Ele é eficiente, ele é rápido também, e ele tem uma capacidade assíncrona, porque ele foi escrito com Twisted. O Twisted, ele é um framework também, event-driven, e ele encoraja as pessoas a escreverem código assíncrono, então é mais fácil e melhor por causa disso. É mais fácil não, é melhor por causa disso. Ele tem uma portabilidade muito melhor, porque ele não requer dependências, mas ele não é muito amigável e ele requer um conhecimento prévio e um setup. Então, a gente usa eles para projetos que realmente precisam de grande quantidade de dados, vão checar várias páginas e etc. Então, pode passar. Então, como vocês podem ter percebido aqui, se esse é um tutorial para iniciantes, a gente vai utilizar o Beautiful Soup, exatamente porque ele é melhor para iniciantes, e a gente vai usar algumas dessas bibliotecas, principalmente a Request e a Beautiful Soup. Pode passar. Antes de tudo, então, o primeiro passo, quando você for fazer o web scraping, seria checar o arquivo robots.txt. O que é esse arquivo? Esse arquivo vai estar na pasta principal de qualquer site. Então, se você quer checar o Google, www.google.com/robots.txt. Se você quer checar o Twitter, enfim, etc. E ele é a primeira coisa a se fazer, como eu já falei, porque ele tem todas as instruções que as pessoas que criaram o site dão para fazer, para que bots atuem nela. Então, por exemplo, essa aqui é a do Twitter. Toda vez que a gente for fazer procurar nesse robot.txt, a gente vai procurar por esse user agent asterisco. E nele vai ter as informações. Por exemplo, aqui tem a allow, o que é permitido dentro do Twitter. Pode passar. Vai ter casos que, por exemplo, como o LinkedIn, que eles não vão nem permitir. Então, aqui, LinkedIn, as primeiras linhas do robots.txt do LinkedIn já é dizendo não pode fazer scraping, não pode ter nenhuma forma de uso automatizado de robôs dentro do TXT, do LinkedIn. Então, o LinkedIn não permite web scraping. Pode passar. E mesmo se não tiver esse textinho em cima, já falando que não pode, embaixo ali do user agent tem um disallow /, ou seja, tudo que está dentro do site não é permitido fazer web scraping. Pode passar. O site que a gente vai usar, como eu já falei, vai ser o partiuintercâmbio.org, e o Partiu Intercâmbio, ele permite a gente fazer o web scraping, ele só não permite que a gente faça na parte do admin, o que faz sentido. A quarta fase, né, seria entender a estrutura da página. Quando a gente está fazendo web scraping, a gente está falando de pegar dados da página, pegar dados da interface de uma página e entender essa página também. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer é checar as ferramentas do desenvolvedor. Você pode fazer com shortcut, geralmente com o atalho da tela, geralmente é F12, ou então Shift-I, ou então, como está aqui, Ctrl-Shift-I. Então, clicando nisso, você vai acessar você vai acessar os elementos dessa página. Então, como você pode ver, clicando aqui, eu tive acesso a entender que todos esses dados aqui, nome, data da vaga e categoria e local, estão dentro de uma div que chama SP Details. Pode passar. E entrando dessa div, eu consigo entender que o título é um H2, eu consigo entender que as inscrições estão dentro de um span e que a descrição está dentro de um pay, etc. Também tem um link, né, que está dentro de um href. Então, a gente consegue entender aqui a estrutura da página. Pode passar. Então, é isso, gente. Agora o Henrique vai falar mais para vocês. A gente pensou em fazer isso aqui de uma forma mais prática, fazendo código ao vivo, mas a gente ficou meio preocupado por causa da renderização da transmissão, né? Então a gente colocou alguns prints aqui importantes de como é que ficou o código para tentar explicar cada etapa de como a gente fez o web scraping desse site. A primeira subetapa que a gente pode dizer para realizar o web scraping é coletar a página. Então, basicamente, a gente está usando aqui no Python a biblioteca urllib e a função request dela, né? Então, basicamente, a gente tem aqui uma chamada para dessa função, passando, no caso, ao próprio URL do site que a gente vai tentar coletar. E aí a gente vai conseguir pegar e salvar essas informações.
E elas ficam salvas justamente como o HTML, né? Então, a resposta que a gente tem nessa requisição é como se fosse toda aquela página em formato HTML no formato de string. A segunda parte, acho que faz sentido tentar mostrar aqui, né, claro. Você pode tentar, daí eu te dou retorno se não estiver mostrando no código. Isso. Gente, ele vai tentar mostrar realmente, daí vocês comentam qualquer coisa, se não estiver dando certo. Sim. Tá trocando as páginas aí? Não. Não, né? É que eu realmente não consegui compartilhar a tela. Enfim, vamos continuar aqui pela da aba mesmo. Enfim, essa estrutura HTML, ela é em formato string, a gente não consegue fazer muita coisa, por causa que ela é basicamente um emaranhado de caracteres. O Beautiful Soup, a biblioteca do Beautiful Soup, ela serve justamente para poder interpretar essa string e separar todas aquelas tags do HTML, div, head, texto, em campos. Ela separa realmente a tag como se fosse aquela sopa de letrinhas, sabe? Tipo, onde cada campo tem seu nome. E aí, a gente simplesmente pega essa string do HTML e joga para o Beautiful Soup, usando aqui o parser de HTML. E aí, se a gente fosse printar aqui, a gente poderia ver como é que ele separa, tipo, cada linha do Beautiful Soup aparenta. Aqui tem um pouco desse exemplo de como é que seria, né? No caso, eu poderia passar aqui um HTML escrito head, title, the normal story, e depois de ter passado pelo Beautiful Soup, eu poderia acessar esses campos basicamente pelo tagamento, né? Então, por exemplo, se eu quisesse só o bodyzinho aqui, eu poderia botar soup.body.b. Esse nome dos campos segue, como a Clara mostrou anteriormente, aquelas tags que você viu inspecionando a página. Então, basicamente, você pode ir analisando por lá ou pela string que você quer capturar. Outra forma de pegar essas informações, sem ser pelas tags, é usando algumas funções que a própria biblioteca disponibiliza. No caso, são as da categoria Find. Aqui a gente tem um exemplo do Find All, que no caso ele está jogando lá naquela coleção de tags, um filtro para todas as marcações do tipo A, que são hiperlinks, né? Então, se a gente fosse pedir para ele mostrar isso aqui, ele retornaria uma lista com essas tags, no caso aqui, com a classe sister e etc. E é basicamente isso que a gente tenta fazer na nossa página lá do Partiu Intercâmbio. Depois de ter processado ela com Beautiful Soup, a gente vai pegar as seções, que nem a Clara mostrou também, que tem aquela classe mains new wrapper, que é basicamente o container que contém todas aquelas pequenas caixinhas que tem as informações da nossa bolsa. E aí eu basicamente faço uma iteração aqui. Para cada link que eu acho naquela seção, ou seja, para cada hiperlink, eu jogaria aqui na tela para poder ver. Acho que não, tá aqui sem um exemplo. Mas enfim, ter só o link não é suficiente, até porque tipo uma página ela deve possuir infinitos links, né? Tipo, por exemplo, um botão ele é considerado link, então ele acabaria capturando informações não necessárias para o nosso projeto. Então, basicamente, analisando aqui a estrutura dessa section, ó, mains new wrapper, que foi que a gente capturou, a gente está interessado em capturar justamente esses rows. Então, a gente vai, aqui, como a Clara mostrou também, a informação desses rows, né? Tipo, eles se expandem, tem mais informações adentro, como o título, o link para informações dessa bolsa, um prazo de inscrições, o tipo dessa bolsa e qual é o país que ela está relacionada. Então, tipo, depois de estudar basicamente essas informações, a gente tenta jogar no nosso código a melhor forma de conseguir pegar essas informações. Então tá aqui já a section já separada, e nessa section eu vou começar a iterar todos os artigos, todos os articles que tem naquela tag. Então basicamente eu tô entrando em cada um desses campos aqui, ó. Cada row tem um article e ele vai pegando de um por um. Então meio que essa aqui já é a unidade mínima que a gente está interessado, porque é ela que contém todas as informações. A gente poderia filtrar mais ainda para SP Details, no caso, tipo, ficaria da mesma forma. Então, quais foram as informações que a gente se interessou em capturar? O nome da bolsa,
tipo, o país que ela está relacionado e o link. Então, a gente vai, basicamente, a cada interação, pegando realmente as informações. Então, tipo, a gente está pegando em sequência do artigo o div, o header de tamanho 2, um A, e pegando o conteúdo daquele link. Então, tá aqui, ó, article, div, h2, A, e o conteúdo dessa tag. E assim sucessivamente. A gente pega o tipo a partir desse contents trace que está nessa outra tag aqui. A gente pega também o link pelo href, né? Então, isso aqui são todas as funções que tem no Beautiful Soup, são formas diferentes de trabalhar. E a gente vai concatenando essas oportunidades, né? Tipo, na nossa lista que anteriormente estava vazia. E aí, no final, a gente poderia ver como é que elas ficariam. Só que a nossa página, quer dizer, todas as oportunidades não estão só na primeira página, né? Então é interessante a gente estimar mais ou menos uma ideia de quantas páginas a gente quer. No caso aqui eu limitei para, além da página inicial, mais 4 páginas, então vai da página 2 até a página 5. E ele vai iterando naquelas páginas e fazendo praticamente o mesmo processo. Ele pega aquela página, captura a section dela, e vai iterando para cada artigo dessa nova página. E aí vai salvando as oportunidades numa lista. Acho que tem algum comentário aqui. Não. Tá. Acho que era uma dúvida. Enfim. E por fim, né, então a gente tem aqui como gerar essa lista de objetos do Python. E aí que eu joguei essa lista no JSON lint só para poder ver como é que ficaria. E é basicamente isso, tipo, a gente tem daquela página que tinha muitas informações, a gente consegue capturar basicamente o essencial para o que a gente gostaria de ler futuramente. Então aqui a gente tem, de uma forma resumida, essas informações. Tá, Henrique, qual é a vantagem de fazer isso e de ficar navegando na página? É como a Clara falou, tipo, a gente está interessado em visitar diversas páginas. E então, basicamente, o ideal seria a gente fazer essa coleta e esse parceamento de informações para diversos sites e eles ficariam juntos numa listagem só. E aí a gente poderia aplicar filtros, né? Tipo, se a gente salva isso aqui no banco de dados, a gente consegue filtrar por qual país. Então, tipo, em vez de ficar filtrando de site em site, eu poderia já filtrar basicamente nessa listagem completa. Então, é isso. Quando a gente vai fazer o web scraping, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é aquilo que eu falei no começo, né? Respeitar o robots.txt file, mas ok, vocês já sabem disso. Algumas outras coisas que a gente precisa ficar atento sobre os servidores. Então, qualquer servidor tem limites. Se a gente for fazer muitos requests, se a gente for ter um tráfego muito alto, ele pode ficar mais lento, ele pode até quebrar. Então, ter um limite de acesso a um servidor é importante. Por isso, também, é importante que a gente não faça o scraping em um momento que pessoas sem ser robots também estejam acessando, então é melhor a gente ficar fora dos horários de pico. A gente também tem que se lembrar a usar os dados de forma responsável, porque são dados de outras pessoas, possuem direitos, então tomar atenção com isso e ser transparentes. Então, se a gente vai se logar em alguma conta para conseguir aqueles dados, a gente tem que se logar com as nossas próprias credenciais, para que tudo seja bem claro nesse processo. Além disso, pode passar. Além disso, a gente também tem alguns desafios. Os desafios, eles acontecem mais quando a gente quer fazer scraping em grande quantidade de dados, então realmente a caso de não ter espaço onde a gente está guardando nossos dados atualmente, mas alguns desafios que também acontecem com quem está iniciando são esses aqui. O padrão da página pode mudar. Então, tem como tu voltar naquela página da parte de intercâmbio? Isso. Então tá, o partiu intercâmbio é assim hoje. Vamos dizer que amanhã os desenvolvedores da partiu intercâmbio subam uma nova versão do site. Nessa nova versão, o SP Details não existe mais, o título agora não é um H2, é um H3, não sei, e os links estão em outro formato também. Isso
mudaria, isso quebraria, na verdade, o nosso código de web scraping. A gente teria que revisitar o site, entender a nova estrutura da página e refazer o código, porque a estrutura mudou. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento toda vez que a gente for fazer um código, um script desse. Pode voltar lá. Basicamente, sempre que tem alguma alteração dessa, o código que está no ar ele vai acabar quebrando. Então, já é tipo um alerta do que isso pode ter acontecido. Isso, exatamente. Outra coisa que acontece é os sites possuírem tecnologias anti-scraping. Então, um site que com certeza possui isso, e que muita gente reclama, né, por causa disso, já teve várias coisas falando mal do LinkedIn por causa disso, porque as pessoas realizavam scrape neles, mas eles acabaram por proibir, e agora eles possuem tecnologias anti-scraping assumidamente. Outros sites também possuem, mas a maioria deles vão avisar naquele robots.txt, então aquilo lá, se a gente respeitar o robots.txt, a gente já está meio caminho andado. Outro desafio que a gente tem são conteúdos conteúdos dinâmicos, com conteúdos que aparecem na tela de acordo com o JavaScript. Isso é um problema que pode ser resolvido usando Selenium, ou então utilizando outro navegador, por exemplo, um navegador que não tem, que processe. Também a qualidade dos dados. Então, o Henrique, ele pegou todos os dados que sejam o título, a categoria, o país e o prazo, né, da oportunidade. Mas se, por exemplo, eles mudarem alguma coisa na interface que não seja tão destoante assim da interface atual, pode ser que alguma coisa mude na página e agora passe a vir também dados que não são relevantes para a gente. Pode vir dados sujos e a partir disso a gente precisaria limpar os dados também, ou então mudar o código para se adaptar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar também. Pode passar. Só dando mais uma continuação também que assim, como a gente desenvolve diversos coletores para diversos sites, pode acontecer de que simplesmente, na verdade não, isso é o que vai acontecer, é um desafio que a gente tem que construir um coletor para cada um desses sites, né, então basicamente não vai ser a mesma coisa, então sempre tem que ter aquele passo a passo de pegar o site, analisar, de estudar como é que é a estrutura dele, e esse desafio, todos esses desafios acabam se escalando mais ainda porque, tipo, tem mais sites para poder estudar, então você também tem mais problemas nesse decorrer do tempo. Isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou visualizando o Slido. Algumas informações que a gente pode passar também são conteúdos. Então, uma pessoa que dá muito conteúdo sobre isso é o Fernando Mazzanori. O Fernando Mazzanori, ele tem algumas repos no GitHub sobre isso, e vocês podem acompanhar lá. Além disso também, eu faço parte do grupo de PyLadies de São Luís, mas existem PyLadies em todo o Brasil, então vocês podem se juntar ao PyLadies e entender mais com elas sobre como utilizar o Python para isso também. E existem outros conteúdos que eu acho que o Henrique pode falar também. De onde tirou essas informações. Sim. A maioria foi realmente explorando a documentação, então, tipo, elas são bem claras, assim, e a maioria delas contém vários exemplos, então, é meio que como se você fosse casando documentação com documentação e começando a fazer esse passo a passo. Sim. Por fim, seria próximos passos, né? Se vocês tiverem feito tudo isso que a gente passou aqui, se vocês seguirem o tutorial depois olhando esse vídeo, o que vocês podem fazer é melhorar ele aplicando a outros sites. Então, ok, a gente fez aqui da parte do intercâmbio, você pode ir lá e fazer também da parte do Opportunities for Youth, ou então fazer a partir de outros sites e fazer isso de uma forma automatizada. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem criar um script Python para repetir, ou seja, rodar esse script do Beautiful Soup a cada um dia e mandar um e-mail para vocês. Então, isso é uma outra possibilidade também, e espero que vocês tenham gostado.
A gente queria abrir agora um espaço para dúvidas também, tipo, se houver alguma. É isso então, pessoal. Obrigado.